palavra de Deus, nós vamos continuar em pé para a leitura. Amém? Estenda suas mãos aqui para frente, que está a filha de Deus, vai trazer a palavra para nós. Amado Deus, Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua serva, Senhor. E nós, meu Deus, nesta noite, em nome de Jesus, pedimos para o nosso coração. Deus, que a tua palavra venha fluir, meu Pai, ó Deus, no interior de cada um, dando vitória. Deus, repreenda todo espírito contrário, Senhor, a tua palavra, e nos dê a bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Digam graças a Deus. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Pai seja convosco. Amém. Boa noite. Boa noite. Quem quer uma nova história? Amém. Então glorifique a Deus. Pega a sua mão. Fala, Senhor, obrigada. Obrigada porque eu sei, eu creio que o Senhor tem uma nova história. Nós cremos que Deus há uma nova história em nossas vidas. Oh, Jesus. A palavra de Deus em Jeremias 29, ela fala assim, ó: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o motivo para a gente glorificar o nome dele. Esse é o motivo da gente se reunir e falar: Senhor, seja bem-vindo no nosso meio. Seja bem-vindo, Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Que bom estar aqui junto, todo mundo reunido, não é verdade? É muito bom. Bom demais. E que nós possamos nessa noite clamar ao Senhor e pedir para que realmente essa promessa dele em nossas vidas, uma nova história, há de se cumprir no nosso meio. Nossos olhos verão grandes coisas no nosso meio, mas nós necessitamos de um posicionamento. Vocês estão preparados para ouvir uma palavra de avivamento, uma palavra de entendimento, uma palavra onde nos rendemos diante do Senhor falando: Senhor, eu quero, Senhor, eu desejo, porque eu preciso viver uma nova história. Amém, Jesus? Amém. Eu gostaria muito que vocês abrissem a palavra de Deus em 1 Reis 17. Em nome de Jesus. 1 Reis 17. Aleluia. Seja exaltado, Senhor, através de nossas vidas. Amém? Todo mundo achou? Amém. A palavra de Deus fala assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o outro lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhes traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então levei a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhes disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber.
Indo ela buscá-la, ela a chamou. Ele a chamou e lhes disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um bocado de azeite numa botija. E vês aqui: apanhei 2 covados e vos preparei esse resto de comida para mim e para meu filho. Comemo-los e morreremos. Elias lhes disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Até aqui por enquanto. Glórias a ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te glorificamos e te exaltamos, nós te agradecemos, te bendizemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Ó Espírito Santo de Deus, revela-te a nós, repreenda, Senhor, todo espírito contrário, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, neste lugar. Que toda falta de entendimento esteja caída por terra, mas que o Senhor venha, Senhor, com poder sobrenatural neste lugar, nessa noite. Oh Deus, nós te pedimos pelo teu entendimento, pela tua sabedoria, pelo teu discernimento. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a andar nos teus caminhos, fazer a tua vontade, pois nós te pedimos, ó Pai, nesta noite. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, de agir no nosso meio. Nós te convidamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a se mover no nosso meio. Toma, Senhor, as nossas vidas em suas mãos. Nós te glorificamos e te exaltamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, meus amados. Em nome de Jesus, glórias a ti. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema, do nosso ano, que é uma nova história nas nossas vidas. Mas para a gente viver uma nova história em nossas vidas, eu gostaria de falar um pouquinho em restauração no seu lar, um senso, a provisão de Deus em nossas vidas. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre Elias, para a gente entender o texto. Quem foi Elias? Queremos tratar essa palavra não como uma voz do Espírito, uma voz de profecia, mas porque Deus tem nos falado algo tremendo, algo sobrenatural. Eu e meu marido, a gente tem vivido algo muito diferente de tudo aquilo que a gente já viveu até aqui. E eu posso dizer que há algo novo no nosso meio. Há algo diferente pairando sobre nossas vidas. E eu quero dizer que tudo vai começar. Essa restauração é dentro do nosso lar. Deus não vai usar a gente lá fora se a gente não restaurar o nosso lar. Um acesso direto ao nosso Deus. Por quê? Porque quando a gente entende que nós necessitamos de algo novo dentro da nossa casa, Deus, Ele move o restante que nós precisamos. Mas muitas vezes essa restauração, para a gente ter esse acesso a Deus, ele vai doer em nós. A gente vai ter que aprender a abrir mão de algumas coisas que nos prende.
que a gente tem edificado dentro dos nossos lares, que não é de Deus. Nós não necessitamos isso dentro da nossa casa. Então Elias, eu gostaria de comentar um pouquinho de Elias. Deus, Ele tem nos falado muita coisa diferente, mas Deus tem nos dado uma palavra, uma voz, para que proclamamos aquilo que Ele está fazendo nesses dias. Quem não compreender esses dias, não está preparado para viver aquilo que Deus vai fazer. Por isso a gente tem que entender para onde a gente vai, o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. Muitas coisas a gente vive por viver e a gente não se questiona. A gente questiona o meu vizinho, mas não questiona a minha vida. Eu quero cuidar da vida do meu vizinho, mas eu não cuido da minha. Então aqui, Deus, nesse momento, nesse tempo, a gente tem experimentado algo tão diferente dentro do nosso lar, aonde Deus tem nos ensinado a olhar para dentro de nós, para ver o que Deus está movimentando no nosso meio, na nossa volta, para ver aquilo que Deus está fazendo. E a gente tem observado algumas coisas e tem sido incrível. Tem sido diferente, tem sido algo tremendamente diferente. Por isso que eu convido vocês a prestarem atenção nos dias. Não compreendendo esses dias, não está preparado para essas respostas que Deus vai nos dar nesse tempo. Gostaria de falar um pouco sobre Elias, sobre a movimentação nesses dias. A representação profética de um movimento profético que ele desenvolve o governo de Deus. Ele é o movimento no Espírito. Quem prepara a chegada física, a chegada palpável de Deus na terra, foi Elias. Foi um homem simples, que a palavra diz que ele veio de uma cidade pequena, aonde a cidade se chamava Tesbita, era uma cidade pequenininha. Elias não era um homem milionário, ele não era um homem fora do normal, ele não era uma pessoa fora do comum, mas ele tinha Deus na vida dele. Assim somos nós. Nós somos pessoas simples, pessoas que levantam de manhã, vai trabalhar, chega de tarde, cansado, e a nossa vida é palpável. A nossa vida, ela é em cima daquilo que Deus preparou para a gente. Então eu gostaria de estar falando sobre um homem que ele moveu os céus, aonde ele veio a testificar aquilo que Deus desejava na vida dele. Ele é um movimento no Espírito. Quem prepara a chegada física, quem preparou a chegada física palpável de Deus na terra foi Elias. É por isso que ele, o próprio Senhor Jesus Cristo, fala sobre a respeito de João Batista, que era o Elias, que há de vir. Então, esse faz menção de João Batista como Elias, porque antes do reino dos céus se manifestar, a chegada de Jesus Cristo e a ser tocado, Deus preparou Elias para preparar o caminho. A chegada de João Batista trouxe arrependimento, a chegada do Messias. Quem não entendeu na época a pregação de João Batista, não entendeu a chegada de Jesus na terra. Não entendeu. O Espírito se move na pessoa de Elias. O Espírito devolve a consciência que estamos vivendo e como Deus está se movendo. Por isso que Deus, antes do grande dia do Senhor, Ele vai levantar um espírito de Elias. É um espírito de Elias, que o teu filho, aquele filho que não crê em Deus, aquele filho que não acredita em Deus, aquele filho ateu, ele vai chegar dentro de casa e ele falar: pai, mãe, eu creio que existe um Deus. Aquele filho que tem dificuldade
na vida dele sexual. Ele vai chegar dentro de casa definido. Ele vai chegar dentro de casa falando: pai, eu sei o que eu quero para a minha vida. Esse espírito de Elias que vai reinar no nosso meio. Aonde pais, os corações dos pais serão voltados aos filhos, e os corações dos filhos serão voltados aos pais. Tudo vai começar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, aonde nos colocamos diante do Senhor, e Ele vai fazer. Antes do grande dia, o Senhor, Ele vai ser palpável, Ele vai ser visível. Sabe aquele filho que está fugindo, que está fora de si? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Amém? Em nome de Jesus. Deus dos milagres. Esse é o nosso Deus que a gente serve. É esse o Deus que a gente tem se limitado. Esse é o Deus que está se movendo no nosso meio. É o mesmo Deus de Elias. Vale a pena a gente lembrar que Elias foi um profeta chamado para destruir o reino de Jezebel. Elias foi um profeta escalado, escolhido por Deus, destruir o trono, o governo de Jezabel. Quem foi Jezebel? Um espírito de controle, um espírito de intimidação, espírito de medo, espírito de destruição de família. Esse era o reinado que ele acabou. Pois quando ele pede para Deus, que onde tinha, o governo de Baal, que reinava naquela época, aonde tinha só prostituição, onde tinha só coisa errada, ele destrói, ele enfrenta aquele pessoal, e ele fala: derrama, Senhor, derrama, mostra quem tu és nesse lugar. E ele coloca, e ele pede para eles, e faz um altar na tenda da congregação, e ele pede para Deus descer fogo, e ele destrói aonde o espírito de Baal, aonde aqueles homens que acreditavam em deuses, aonde aqueles homens que acreditavam em coisa errada, tanta coisa errada que eles criam, simplesmente Elias desafia o Deus deles com fogo, e o Deus dele não funciona, não consegue. Mas o Deus de Elias, que é o nosso Deus, não é outro. Ele é o mesmo de ontem, hoje, para sempre. Não haverá outro Deus. É esse Deus consumador. É esse Deus que está no nosso meio. E Elias pede para Deus e fala: Senhor, mostra quem tu és para esse povo. E ele destrói tudo. Aonde ele jogou água. Vocês imaginam água pegando fogo? Vocês imaginam? Pois foi o que aconteceu. E ele simplesmente, ele fala: esse é o meu Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que nós temos que ter entendimento e guardar dentro de nós. É esse Deus de Elias, esse profeta, que ele simplesmente ele se coloca diante de tudo aquilo que tinha de errado, que era muita coisa errada. Ele se levanta e ele fala: esse Deus que eu sirvo é o Deus que vai destruir tudo de errado. E ele levanta um altar, e o altar de Deus, ele é restituído. Ele é restituído. O altar de Deus é restaurado naquele lugar. Amém? Mas eu quero falar um pouquinho nessa noite a respeito da leitura que a gente leu. Estou falando sobre uma palavra, uma realidade nos nossos dias. Uma realidade onde a gente tem vivido tempos de medo, tempo de fome, tempo de discórdia, tempo de tanta coisa que a gente tem passado nessa terra. E aqui no versículo 3,
Deus fala assim para Elias: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da água torrente, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentam. Deus, ele envia Elias para um lugar diferente. E ele manda Elias para aquele lugar. E ele fala: olha, vai. Porque naquela época, o próprio Elias tinha determinado que haveria uma seca. E como já estava acontecendo a seca nessa época, Deus manda ele para esse lugar. O que é uma torrente de Querite? Torrente é um rio, é uma fonte. É uma fonte aonde Deus manda ele para aquele lugar e fala: olha, vai para aquele lugar, fique ali, eu vou te sustentar. E ele manda corvos. Gente, você já imaginou um garçom, um corvo? Eu não imagino isso. Mas é esquisito, né? Mas é o que sustentou ele. Deus manda corvos sustentarem ele. E ele bebe daquela água e ele é sustentado pelos corvos naquele lugar. Só que chegou um belo dia, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto às torrentes de Querite, fronteira Jordão. Os corvos traziam pela manhã o pão e carne, como também pão e carne à noite, ao anoitecer, e bebia da torrente. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra em Gênesis 8, 5. Só para a gente entender um pouquinho que Deus usa os corvos. 8, 5. Amém? Gênesis 8, 5 até o 8. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os sinos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela e fizeram na arca. E soltou um corvo, o qual, tendo saído aí, voltava até se secarem as águas de sobre a terra. Amém? Amém. Para a gente entender que Deus, Ele usou um corvo, não só com Elias, como Ele usou um corvo com Noé. Antes de Noé soltar uma pombinha, que significava a presença, o movimento do Espírito Santo ali, ele soltou um corvo. Corvo na Bíblia, ele representa um findar de um tempo, um findar, um acabar de um movimento. Quando Noé ele solta o corvo, que o corvo ele vai para fora, é um findar, ali acabou um tempo. Na vida, voltando para 1 Reis 17, na vida de Elias, quando ele usa um corvo, ele está determinando ali um novo tempo de Deus na vida dele. Acabou aquele período, tanto que ele tira Elias daí, e no versículo 7 ele fala assim: mas passaram-se algum dia, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demorar-te ali. Então ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Ele sai daquele lugar, ele vai para onde Deus tem mostrado um caminho para ele. Só que chegando lá, ele deixou uma situação onde ele já estava sem água e os corvos tratando dele, certo?
ele vai para um lugar aonde Deus envia ele para uma viúva. Quer dizer, a Bíblia diz que essa viúva não tinha comida. Quer dizer, ele deixou de ser tratado pelos corvos e foi para um lugar onde a viúva também não tinha. Mas aí a gente entende o que? Então ele se levantou e se foi a Serepta, segunda porta da cidade. Estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para beber. No versículo 11: indo ela buscá-la, ele a chamou, ele lhes disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. O que a gente entende aqui, gente? O que a gente pode entender é que ele ouviu uma voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele foi obediente na palavra, ele foi obediente na voz que estava direcionando ele. E ele vai a essa viúva. E a gente tem que entender que naquela época, se eu pedir um copo de água ali para o irmão, é coisa natural, ele vai lá, pega um copo de água sem problema nenhum. Mas naquela época, água não existia. A água não tinha. Mas até que ele pede a água, até que está na água, está tudo bem. Mas aí ele fala assim, traga-me um bocado de pão também. Aí ela falou, opa, pera lá. Aí já o negócio estreita. Por quê? A água está de um jeito, mas comida não tem. Comida a gente não tem. E ela fala para ele. Ela fala para ele. Indo ela buscá-la, ele a chamou, ele disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, não tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 covados e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho comê-lo-emos e morreremos. Quer dizer, comida não tinha. Mas até então ela foi obediente a ele. Ela foi, ela preparou, era pouco, mas ela foi. Eu faço uma pergunta: quem de nós daria? Quem de nós daria o pouquinho que você tem dentro na tua casa para alguém que você nem conhece? Quem de você faria isso? Mas ela fez. E ela foi. E Elias lhes disse, não temas. Vai e fazes, mas primeiro faze dele para mim um bolinho pequeno. E ela foi. Sabe, muitas vezes, aqui, o que eu entendo, e eu gostaria que vocês pensassem comigo, é o seguinte: ela não tinha, certo? Ela não tinha. Mas será que Deus, um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus nosso Pai, Ele ia tirar dela o único pão que ela mesma liberou, que se ela ia fazer, mas depois que eles comessem, ela ia morrer do filho. Ela ia morrer. Será que Deus, o Deus que a gente serve, esse Deus que a gente conhece, Ele ia tirar a única farinha que aquela mulher tinha na panela, aquele pouquinho de azeite que ela tinha lá, só um pouquinho?
Não, gente. Não é esse Deus que a gente serve. Porque Ele é um Deus de fartura. Aleluia. O nosso Deus é um Deus que tudo pode. Mas sabe o que Deus estava querendo tirar daquela mulher? Sabe o que Deus queria tirar daquela mulher? Era o medo. Era a desconfiança de não ter mais. Era o medo de amanhã ou depois abrir a panela e não ter mais. Aleluia. Ela vivia num lugar de miséria, de tristeza. Não tinha comida. Não tinha. O fim dela era um só. Era morrer com o filho. Então muitas vezes a gente não entende aquilo que Deus deseja para nossas vidas. Muitas vezes Deus está tentando tirar algo de dentro de você e você está lá segurando com as duas mãos. Não, isso que é meu, eu não dou, não tira. E Deus está assim, me dá. Me dá que eu te dou sempre, me dá que eu vou te renovar, me dá que eu vou te fazer, me dá, me dá, me dá. Abre mão. Abre mão daquilo que tem te impedido de ver a glória de Deus dentro do teu lar. Não queira segurar aquilo que não é para você. Não queira. Abre mão, fala, Senhor, é teu. Eu sei que esse pouquinho que eu tenho, mas é seu, eu te dou, eu entrego nas suas mãos, porque eu creio no Deus de provisão, eu creio no Deus que tudo pode, eu creio que esse Deus vai fazer. Em nome de Jesus, abre mão daquilo que te prende, abre mão daquilo que te impede de receber o mover de Deus na tua vida, na tua casa. Se você quer um lar, uma casa, porque casa todo mundo tem, mas constrói um lar dentro da tua casa. É diferente uma casa de um lar. O que adianta ter uma casa e não ter uma paz? Não ter paz dentro do teu lar. Não adianta. Então construa um lar. Restaure o seu lar. Tira aquilo que tem te impedido. Obrigada, irmã. Aquilo que tem te impedido de receber o melhor de Deus. E no versículo 14, ele fala assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ela creu naquilo que aos olhos dela ela não podia, ela não tinha, mas ela creu que existia um Deus, que aquele homem, Elias ali na frente dela, representando Deus na vida dela, ela creu que ele podia fazer alguma coisa. Porque pior do que já estava, eu acho que não ia ficar, né? Então ela creu, ela acreditou, mas não pela situação, mas porque ela cria. Ela entendeu que existia um Deus, que esse Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, para sempre. Não há outro Deus, não há. A farinha, e ele fala para ela: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Glória a Deus. Faltou farinha? Não. Faltou azeite? Também não. A Bíblia não diz quantos dias foram, mas até que choveu, até que tinha provisão, não faltou. Eu acredito, Roseli, acredito que não era de fartura. Ela não tinha sacos e sacos de farinha. Ela não tinha botijas e botijas de azeite. Mas toda vez que ela abria a panela, tinha farinha. Glória a Deus. Toda vez que ela pegava a botija, aquilo estava cheio. Não faltou. Sabe o que significa pão? Sabe o que significa farinha? O pão da vida. O azeite. Não vai faltar no nosso meio. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, não vai faltar, mas a gente tem que entregar, a gente tem que abrir mão daquilo que te prende, em nome de Jesus, amém? Depois disso, no versículo 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o menino, adoeceu o filho da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Pessoal, eu quero fazer assim um parâmetro para a gente parar e analisar. Muitas vezes, dentro da nossa casa, as coisas não funcionam, as coisas não andam, porque a gente libera da nossa boca morte, destruição. Morte, destruição. Aquela mulher, por que aquele filho morreu? Porque ela liberou com a boca dela, que quando ia faltar o pão, ela ia comer aquele pãozinho, aquele pouquinho de bolo, e eles iam o quê? Morrer. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente libera. Amém. Ela estava na frente, diante de um profeta de Deus. Ela liberou algo de morte. E o filho morre. E ela questiona Deus, ela questiona Elias. Ela questiona, disse Elias, que fizer, no versículo 18, ele fala assim: então disse ela a Elias, que fiz eu, o homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Além dela liberar a coisa errada, ainda ela questiona um homem de Deus. Ela fala: você veio até aqui para quê? Para matar meu filho? Por que você veio? Olha muitas vezes como nós somos. E nós não somos diferentes dessa mulher. Nós não somos. E ela libera com a própria boca, e aí o filho morre. E aí ela questiona Elias ainda por ter morrido o filho dela. Mas não foi de fome. A Bíblia não diz o que ele morreu, mas não foi de fome. Ele lhes disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e levantou-o para cima ao quarto. Levou-o para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor, disse: ó Senhor meu Deus, também até essa viúva, com quem me hospedo, aflige-lhe, matando-lhes o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma desse menino tornar a entrar nele. No versículo 22, o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a ti. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele lhes disse: vê, teu filho vive. Vê, o teu filho vive. Não permita que dentro na tua casa, através da nossa boca, libere maldição, morte, destruição. A nossa boca, ela tem um poder tanto para abençoar como para amaldiçoar. Então que a gente venha vigiar aquilo que a gente libera dentro da nossa casa. Muitas vezes os nossos filhos, eles crescem, se tornam pessoas não agradáveis,
porque desde pequenininho ouviam coisas erradas, liberavam palavras pesadas sobre a vida deles. E isso a gente não pode determinar sobre a vida dos nossos pequeninos. A gente não pode, a gente tem que amá-los, profetizar bênção, liberar palavra de bênção, essa unção de Elias, de um avivamento, de restauração sobre a nossa casa. Ela vai se cumprir, mas não depende de Deus, porque Deus ele já liberou. Como nós lemos em Jeremias 29, eu é que sei. Eu é que sei, quer dizer, a gente não sabe nada, mas se a gente crê, se a gente fizer a nossa parte, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Amém? Em nome de Jesus. Então a mulher disse a Elias: conheço agora que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glórias a Deus. Ela precisou passar por um monte de tribulação para entender que os medos dela, ela não precisava ter medo. Ela determinou sobre a vida dela algo que ela não desejava, para simplesmente ela chegar diante desse homem de Deus e reconhecer que a palavra dele era a voz de Deus. Que nós não precisamos chegar a essas dificuldades na nossa vida, para a gente entender quem é Deus na nossa vida. Hoje a gente tem livre acesso ao nosso Pai. A gente pode entrar e sair na presença dele a hora que a gente quiser. A gente não precisa de um profeta chegar na porta da minha casa e falar assim: Deus manda te dizer. Não, eu tenho a palavra, eu tenho a Bíblia, a gente tem sido ensinado, a gente tem sido ministrado, basta a gente entender. E quando a gente não entender aquilo que Deus deseja para nós, a gente tem um pastor, a gente tem pastores no nosso ministério que podem nos orientar, orar pelas nossas vidas, nos dar direção. Nós não precisamos ficar perdidos, determinando palavras de peso sobre a nossa vida. Mas eu quero que vocês entendam nessa noite que Deus, Ele é um restaurador de lar. Ele vai restaurar a nossa casa, a nossa vida. E eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Em nome de Jesus. Que vocês venham guardar essa palavra, aonde nós não precisamos fazer igual essa mulher. Mas nós podemos nos achegar a Deus, permitir que um agente de milagres, que é o nosso Deus sobre nossas vidas, venha acontecer. Amém? Então coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que esse mesmo Espírito, Senhor, de Elias, venha reinar, ó Deus, em nossas casas, em nossos lares. Oh Pai, em nome de Jesus, até aqui, Senhor, nós temos feito algo errado. Nós não temos entendido, Senhor, aquilo que é do Senhor, aquilo que necessitamos, ó Pai, nesta noite. O Senhor possa derramar, ó Deus, uma unção nova, um avivamento novo, aonde nos rendemos diante do Senhor e te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos livre, Senhor, nos dê propósito, Senhor. Enche-nos, ó Deus, do desejo, anel, Senhor, de te buscar verdadeiramente. Gera em nós, ó Pai, o desejo de te buscar. Anela em nós, Pai, o desejo de te orar. Anela em nós, Pai, fome e sede por ti, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, reine em nossas vidas. Que o Senhor venha derramar, ó Deus, sobre cada jovem, cada criança, cada adulto, cada pessoa, Senhor, que está aqui, que está em casa. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos nos render diante do Senhor, entendendo, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja e almeja. Restaura, Senhor, restitui, ó Deus, os nossos lares, e que verdadeiramente, Pai, essa unção de Elias venha reinar em nós. Que o nosso Deus,
Ele venha fazer morada dentro da nossa casa, que Ele seja o centro do nosso lar, em nome de Jesus, Pai querido. Nós te glorificamos e te exaltamos, nós te bendizemos e te rendemos graça, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, por não nos abandonar, por até aqui, Senhor, o Senhor nos guardar. E em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos com ações de graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.